nesta manhã preciosa que o Senhor fez para cada um de nós, manhã do dia 3/7/2020, agora 10 horas aqui em Tatuí, e a temperatura da nossa cidade, nós estamos em 19 graus e o tempo está esquentando e o solzinho já está nos aguardando lá fora. Então, um bom dia para você, com muita alegria. Você já está preparado com o teu cafezinho, teu café com leite, o teu chá, esteja preparado aí do lado para juntos nós meditarmos um pouco nesta manhã, nessa temática tão importante que nós vamos tratar a respeito do inconsciente. Temos separado todos semana passada, essa semana, para falar de algumas coisas de ordem psicanalítica, que eu tenho muita convicção que vai aumentar demais a tua imunidade, trazer uma compreensão maior em relação à nossa vida emocional, psicológica, e também vai trazer uma compreensão muito maior do Evangelho, das cartas de Paulo, da nossa vivência aqui nessa terra. Então, desde já para você, sempre um bom dia com muita alegria. E se você já acompanhou a temperatura aí na tua cidade, divide conosco aqui para nós vermos como está o estado de São Paulo, lutando com uma gripe aqui. Então eu já estou com meu chá quentinho para nos ajudar aqui nesta manhã, para pelo menos me ajudar aqui nesta manhã, né? Já que fica uma pingadeira no nariz, mas glória a Deus por isso. Importante, o mais importante de tudo isso é que nós estamos vivos aí celebrando a alegria do Senhor. Bom dia para você de perto, bom dia para você de longe, e que você tenha uma semana de portas abertas, uma semana cheia de vitória, da glória, da presença do Senhor sobre a tua vida neste tempo precioso que Ele separou para todos nós, começando mais uma semana cheio de expectativas, cheio de projetos, de sonhos, e que Deus coloque diante de você uma porta aberta para que ao longo dessa semana você possa desfrutar de um tempo melhor. Essa temática de hoje, que é o inconsciente, ele vai descortinar para todos nós e vai abrir um leque extraordinário de algumas coisas nas cartas. Então, bom dia, bom dia, bom dia, você chegando aqui neste momento precioso. O inconsciente, o que é o inconsciente? Essa temática para nós vai ampliar os nossos horizontes e trazer uma compreensão extraordinária da palavra de Deus. Eu acho que já falamos de vários temas. Agora, esse aqui eu sei que vai ser muito importante para a tua vida, muito importante para a minha vida, porque ela vai nos ajudar demais em alguns textos da palavra de Deus, que quando você lê, aí você vai justamente lembrar deste momento e desse tempo. Então, sei que Deus vai acrescentar demais aí na tua vida e você vai saber muito bem. Aliás, dentro desse tema do inconsciente, eu sei que Deus vai te dar armas espirituais, e Ele vai trazer para você o valor daquilo que está escrito em Efésios, no capítulo 6, quando Paulo vai falar da armadura de Deus e das armas que nós precisamos, então, usar para nós vencermos o dia mau, que é o dia que vivemos a cada dia, né? Então, o texto que eu quero pensar com vocês aqui nesta manhã está lá em Romanos, capítulo de número 7, e o versículo é o 15. A Ângela está nos informando que lá em Santa Rosa, 16 graus. Então, benção, não está tão frio assim. O sol está surgindo também, igual está aqui em Tatuí. Ainda não está quente, mas também não está tão frio, né? O sol está aparecendo. Acho que o estado de São Paulo e talvez boa parte do Brasil vai estar desta maneira. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, versículo 15 do capítulo 7. Se você tiver uma caneta, anota aí. Se você tiver uma Bíblia, deixa marcadinho. Nós vamos citar vários textos hoje, na medida que o tempo nos ajudar. Nós vamos citar vários textos bíblicos hoje para mostrar
essa nossa grande guerra com o inconsciente. O apóstolo Paulo ele diz assim, ó, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim aquilo que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque faço o que não prefiro, mas o mal que não quero, isso eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Quando nós estamos querendo falar a respeito do inconsciente, o que é o inconsciente? A nossa mente é formada do consciente, que é o momento que nós estamos vivendo aqui, o pré-consciente, que são memórias de tempos atrás, e aí nós temos o inconsciente. O inconsciente, ele é aquilo que norteia as nossas decisões do momento. Se eu pudesse fazer uma ilustração, e a gente sempre usa no consultório, nós usamos o iceberg como sendo o exemplo da nossa vida em relação ao inconsciente. Se você vê o desenho do iceberg, se você pesquisar aí no Google, você vai ver que ele vai mostrar para você uma grande geleira na parte de cima, mais uma enorme geleira na parte de baixo da água. E essa enorme geleira que sustenta a parte de cima do iceberg. A sustentação é justamente... Tá dando eco? Tá dando para ouvir bem? Deixa eu conseguir. Estão conseguindo me ouvir bem, queridos? Todos estão ouvindo bem? Só dá um sinalzinho aqui para me saber, ter certeza disso. Tá bom? Sibeli informou que tá dando eco. Será que é o meu resfriado? Tá bom? Ah, ok. Então, há uma grande sustentação na parte de baixo que é desse iceberg, que é o que sustenta. E isso na psicologia, na psicanálise, eu falo da psicanálise porque é a parte que a gente mais estuda em relação a isso, porque isso obrigado. Isso saiu de Freud, quando Freud fala que esse inconsciente é o que vai nos levar a decisões que são importantes, então, da nossa vida. E esse inconsciente, ele não é, parece um estranho, mas ele não é. Ele é aquele que nós lutamos contra todos os dias, porque existe ali agora uma grande luta. A luta do nosso consciente e a luta do nosso inconsciente. Eu acho que vocês viram também, porque do jeito que passou bastante, quando mostra a respeito do coronavírus, que ele chega, ele parece que é uma célula, aí ele se coloca lá, e aí aquela célula puxa ele para baixo e ele vai contaminando. O inconsciente é mais ou menos isso. Ele quer trazer pensamentos para chegar no pré-consciente e depois invadir o nosso consciente. É aquilo que nós lutamos todos os dias, e ali estão as emoções desde a infância, ali estão os nossos sentimentos desde a infância, ali estão registrado aquilo que nós até falamos numa aula passada, que de repente a gente passa por um lugar ou encontra alguma coisa, e a gente acha que já passou por ali, são pensamentos que já tivemos, ou sonhos, ou alguma coisa.
ali está registrado umas centenas e milhares de situações, de palavras que nós ouvimos, de frustrações que nós temos também chamado como recalque, de situações que nós não queremos viver novamente. E quando a gente encontra uma situação, a gente parece que vai viver aquela situação. Isso é chamado de recalque, e nós queremos obstruir para que não venha. Então, esse inconsciente, ele quer diariamente voltar a fazer parte do nosso dia a dia. São várias situações que você vivenciou ali, e esse inconsciente que em algum momento, como diz o apóstolo Paulo nessa carta aos Romanos, do capítulo 7, quando ele fala assim, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, mas aquilo que não quero fazer, isso eu faço. É uma grande luta contra nós mesmos. É um inimigo que está dentro de nós, que quer invadir o nosso momento e o nosso presente. Eu quero pensar com você que sim, o nosso passado, a gente quer tentar apagar ele para não trazer o passado para o presente, mas esse passado que está no inconsciente, ele quer trazer a sua existência para o momento que nós estamos vivendo. Então você vai falar assim, puxa, eu queria tanto fazer aquilo e eu não consigo fazer. Aí eu falei aquilo e eu não queria ter falado. Por que eu falei aquilo? Aí a gente se arrepende de ter falado alguma coisa em um momento quente, depois passou. O que é isso? Isso é da velha natureza, mas que Paulo trata isso, mas na psicanálise a gente vai tratar como sendo das velhos costumes, dos velhos hábitos, da velha natureza, da pessoa antiga. Então o inconsciente, cada dia ele vai lutar por nós, para voltar à existência na nossa vida. O inconsciente vai trabalhar dentro de nós porque ele quer se tornar real. Por isso que hoje a gente vai encontrar muitas pessoas com as suas síndromes, com as suas depressões, com tudo aquilo que hoje essas doenças vêm trazendo para a nossa vida, doenças psicossomáticas vêm trazendo para a nossa vida, porque o inconsciente toma conta da pessoa. E aí quando ela vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra, o psiquiatra vai dar para ela um remédio, o remédio que vai fazer com que ela fique meia dopada. Nós escutamos no sábado, a pessoa fica meia dopada, então ao ficar um pouco dopada daquilo ali, ela não vai ter a força do inconsciente do passado, mas também não vai conseguir se livrar de tudo isso. E dentro de uma clínica, dentro de um consultório, fazendo uma terapia, essa é a função do terapeuta, é justamente trazer um confronto com algumas situações e ir limpando esse inconsciente. Mas Paulo ele vai tratar a respeito disso, desse inconsciente, como sendo a questão do pecado que habita em nós, do pecado do qual nós lutamos, ou seja, é a velha natureza. E Paulo fala assim, aquilo que eu gostaria de ter feito eu não fiz, e aquilo que eu não gostaria, isso eu fiz. Então, para você, nesta manhã, minha pergunta é, você já se pegou em várias situações, em algum momento em que você fala assim, eu não deveria ter feito isso, só que agora eu já fiz. Capão Redondo, 17 graus. Eu não deveria ter falado, isso eu faço. O nosso inconsciente registra aquilo que o pastor Samuel Targino falou, que são os atos falhos. Você está conversando com alguém, e quando você está conversando com alguém, de repente você fala o nome de uma outra pessoa, que você estava pensando que está no teu inconsciente, estava lá no teu inconsciente e de repente veio. Aí falou, não, é que você parece, ou alguma coisa nesse sentido. Ou quando você coloca a chave sempre num determinado lugar, depois você vai lá que a chave não está lá e você fica pensando aonde você colocou a chave. Você foi até o quarto, ou foi até a sala, ou foi lá fora e naquela passagem você colocou a chave em algum lugar, você sai procurando ela porque você não lembra. E assim então a luta de um grande
do nosso inconsciente. Pastor César informando que lá em Conchas está 18 graus também. Então, olha, então, o estado de São Paulo parece que está aí. Irmã Zenailde informando que está 19 graus lá em Jundiaí. Então tá quente para lá. Olha que bênção, né? Quando Paulo fala a respeito disso, daquilo que eu quero fazer, isso não faço. É essa grande luta com o seu inconsciente, porque o velho homem quer nos levar lá para trás. O inconsciente quer te levar a falar palavras que você falava lá atrás. Levar você a fazer coisas que você fazia lá atrás antes de chegar a ter um conhecimento com Jesus. O nosso inconsciente quer se tornar vivo em algum momento de frustração. Pessoas que não têm amizades ou que não querem ter amizades hoje e colocam um bloqueio, é porque lá atrás tiveram uma amizade que frustrou a vida dela, que decepcionou, que magoou muito, e ela se brinda hoje, trazendo sempre o inconsciente todo dia na sua vida, porque o inconsciente vai dizer para ela, não tem amigos, porque você lembra de tal pessoa que foi teu amigo, que foi tua amiga, e que te decepcionou, essa pessoa que está chegando agora também vai te frustrar, vai te decepcionar. Então o inconsciente ele vai lutar para nos manter sempre lá atrás, no passado, e não vivenciar uma vida de grande alegria. O inconsciente quer nos segurar para vivermos hoje aquilo que nós vivenciamos lá atrás. E isso é uma grande guerra espiritual que Paulo fala assim, olha, que coisa difícil que é para mim. Que coisa difícil que é eu avançar em tudo isso. Como é difícil eu estar lutando contra esse inimigo, que na verdade não é um inimigo, mas é um inimigo porque somos nós mesmos, está dentro de mim. Há um banner que diz assim que a grande luta e o grande desafio de Paulo de Tarso era lutar contra ele mesmo, porque ele poderia voltar para trás. Então o inconsciente é aquele que nós lutamos todos os dias. Ele está vivo e presente. Até para vocês um detalhe, para vocês, é a coisa do nosso dia a dia. Por isso que a polícia sempre vai querer ouvir uma pessoa por várias vezes. Ela ouve aquela pessoa, depois ela espera um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, ela vai ouvir de novo. Porque o inconsciente ele vai invadir algum momento o consciente da pessoa e vai falar aquilo que realmente foi o que aconteceu. Por isso, quando a pessoa fala assim, houve contradições. As contradições que nós tratamos na psicanálise, contradições para a polícia e contradições para o sistema, mas para nós da psicanálise são os atos falhos. É a lembrança correta superando aquilo que era apenas uma fala do criminoso inicialmente. Isso é o inconsciente. É uma luta que nós temos todos os dias e diariamente nós travamos essa luta contra esse inconsciente. Situações, vou afirmar bem, situações da infância, situações da adolescência, pré-adolescência, o caso junior, são vivências que querem a cada dia aflorar na nossa vida e nós batalhamos e lutamos contra ele. Ou seja, existe um estranho dentro de mim que não é tão claro, mas que a cada dia quer se manifestar. Por isso, a importância de a cada dia nós nos esforçarmos um pouco para separar um tempo precioso, meditarmos na palavra de Deus e termos uma dependência extremamente de Jesus, porque é o único que pode nos ajudar a vencer essa velha natureza que hoje nós tratamos como sendo o inconsciente. Então, numa manhã preciosa como essa do dia 3 de agosto, eu quero dar para você vários motivos aqui, para que você possa separar um tempo na tua vida e fazer a sua devocional. Então, vou fazer com vocês aqui, você acorda um pouco mais cedo, eu tenho que fazer a minha devocional, separar, organizar tudo direitinho, mas eu preciso fazer aqui uma
numa devocional, e dentro dessa devocional eu preciso permitir que essa devocional entre no meu consciente, e o meu consciente seja, possa colocar como se fosse um guardião. Freud trabalha que há uma luta, há um guardião do inconsciente para que ele não atravesse o pré-consciente. Depois, estando no pré-consciente, ele não venha para a nossa consciência e aí leva a gente a fazer coisas que a gente não quer fazer, e aí os transtornos, a bipolaridade começam a fazer parte do nosso dia a dia. Então, uma vida de sofrência na infância, uma vida de dificuldade, uma vida de não ter tido, pode influenciar a tua vida hoje, nas decisões que você toma, nas escolhas. Talvez se você foi privado de muita coisa, pai, mãe, privaram muita coisa, chega hoje na idade que você vai avançando como juventude, a gente quer desfrutar daquilo que de repente fomos privados lá atrás. É a inconsciência querendo chegar no momento, querendo chegar no hoje, na nossa vida, chegar o hoje na nossa história. Então é uma luta diária. Existe esse grande lobo dentro de cada um de nós que não quer que quer nos impedir de avançar numa vida cristã, que quer nos fazer recuar. E como a cada dia o inconsciente vai forçar para vir, nós precisamos trazer para a nossa consciência aquilo que é prazeroso da palavra de Deus, e não trazer prazeroso daquilo que era o sistema que a cada dia quer influenciar então a nossa vida. Para mim deixar bem mais claro tudo isso, espero que tenha sido já um pouco claro a questão dessa nossa luta do consciente com o inconsciente, da nova natureza com a velha natureza. Quero falar com vocês a respeito de vários textos bíblicos que vão tomar agora uma forma especial na tua vida, vão se tornar um pouco mais claro. Em 2 de Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5. 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo vai falar assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer todos os sofismas. E vai se levantando contra toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando ele fala todo o pensamento, ele está falando justamente do consciente. Todo o pensamento à obediência de Cristo. Porque o inconsciente quer festa, quer prazer, quer alegria, quer trazer de volta os palavrões, as palavras torpes, quer trazer de volta os pensamentos que tínhamos antigos. Eu quero até pergunto para vocês aqui nesta manhã, chegou algum momento que de repente você está ali tranquilo, como cristão mesmo, estamos ali tranquilos, de repente vem um pensamento estranho, que não condiz com a nossa crença, que não condiz com a nossa fé. É isso que Paulo fala lá. Aquilo que eu quero fazer, se eu não faço. É isso que ele trata com os coríntios, dizendo assim: olha, existe uma natureza antiga dentro de cada um de nós. E as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e sofismas que estão aqui na nossa mente. Eles se instalaram na nossa mente. A todos os dias esses pensamentos vêm. Jesus falou a respeito disso, falando assim: olha, se você tiver, o reino de Deus é comparado como um grão de mostarda, que ele é pequenininho, mas que quando cresce se torna uma bela árvore, grande, ela cresce e depois as aves do céu vêm aninhar-se ali, porque é aqui nesses pensamentos que nós vamos travar grandes, intensas e gigantes batalhas no nosso dia a dia. Porque ele vai falar assim: olha, não vale a pena você avançar, é hora de desistir. Ele vai trazer para o teu pensamento assim: você era mais feliz quando não estava na igreja, você tinha mais prazer e mais alegria quando não estava lá, quando você não estava na igreja, quando você não tinha Jesus, você não tinha tanta guerra como você tem hoje.
E aí nós chegamos a esse texto de 2 Coríntios capítulo 10 e Paulo fala assim, nós precisamos usar as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo, levando o nosso pensamento à obediência. Então, eu quero que os meus pensamentos obedeçam a Cristo, porque o inconsciente quer que você obedeça à velha natureza, ele quer que você volte para trás, ele quer que você desanime, ele quer que você pare. É uma grande luta da qual nós travamos diariamente. Eu não sei como foi a tua vida antes de Cristo, não sei como foi a tua infância, a tua juventude, a tua pré-adolescência antes de Cristo, mas todos nós temos uma grande luta diária contra essa velha natureza, que para mim é o inconsciente. Nessa manhã que nós queremos tratar é justamente o inconsciente. Eu preciso levar o meu pensamento à obediência de Cristo, porque em algum momento, mesmo sabendo que a coisa não deve ser feita daquele jeito, daquela forma, eu acabo fazendo aquilo que não deveria fazer, ou eu falo aquilo que eu não deveria falar, e aí depois eu fico com um sentimento dentro de mim e falo, puxa, por que eu fiz isso? Por que eu falei? É uma luta diária. E em alguns momentos nós perdemos também essas lutas e nós perdemos essas batalhas. Porque aquilo que não queríamos fazer, falamos ou fazemos, e aí então, grande luta diária que nós travamos. Um outro texto, o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, pensais nas coisas lá do alto, não nas coisas que são daqui da terra. Pensai das coisas lá no alto, onde Cristo está, e não nas coisas daqui da terra. Então eu preciso a cada dia pensar. O que me fortalece a cada dia, o que me alimenta a cada dia, é o fato de eu pensar que um dia eu vou estar diante do tribunal de Cristo. O que eu vou pensar é que um dia estaremos diante do Senhor. Um dia nós estaremos lá. Por que eu gosto de fazer as coisas? Por que eu estabeleci na minha vida um desejo assim de eu vou me esforçar para fazer o melhor para o Senhor? Não é por ser pastor, porque antes de ser pastor já fazia, já me esforçava como meta para a minha vida, porque eu sei que um dia nós estaremos diante do Senhor. E estando diante do Senhor, nós vamos apresentar a Ele aquilo que nós fizemos através da igreja, através do corpo de Cristo. Então, eu preciso pensar nas coisas que são do alto, para que a velha natureza, para que o inconsciente lá do passado venha fazer com que eu agora tome decisões e influencie no meu presente. Aquelas velhas músicas que eu ouvia, aqueles velhos costumes venham e aflorem na minha vida. Situações que eu vivenciei lá atrás, que querem voltar. Por isso que de vez em quando há sonhos que nós às vezes não dominamos, vem sonhos que nós não queríamos sonhar. Existem situações que passam na nossa mente que nós não queríamos. É uma luta diária. Por isso que eu sempre vou falar para você que é muito importante você fazer a devocional. Porque essa devocional é que vai sustentar a tua mente a cada dia. Não vai permitir que haja desânimo, não vai permitir que situações que lá atrás você vivenciou te impeçam de caminhar agora na sua jornada. Pensemos nas coisas do alto, aonde está Jesus. Um outro texto bíblico também que vai nos ajudar e vai ampliar os nossos horizontes está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, pensava como menino, mas agora que cheguei a ser homem, então eu preciso agir como um homem. Então, o pensamento agora é de ser adulto.
O pensamento agora é de ser maduro. O pensamento agora é de estar perto de Cristo. O pensamento agora é de fazer aquilo que é o certo, de honrar os meus compromissos, de tomar decisões corretas, de pensar agora como na nova natureza, pensar agora como alguém o qual foi chamado por aquele que é a pessoa mais importante da história da nossa vida. Então, quando eu era menino, eu agia como menino. Eu realizava as coisas como menino, falava como menino, pensava como menino. Mas agora que eu sou adulto, eu preciso então avançar e eu pensar então como adulto. O que Jesus faria nessa situação? Tem que ser o meu pensamento. Quando enfrentar de repente um momento de conflito, o que nós vamos ter, meus queridos irmãos, quando enfrentar uma grande luta, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar nesse instante? Qual a decisão que Jesus tomaria se nós estivéssemos aqui? É mais ou menos isso aí, irmã Neuza. As músicas que eu ouvia lá atrás, as músicas que eu ouço no meu carro. Queridos, eu quero, aqui eu não quero colocar demônio em tudo, mas você que é cristão, nós precisamos tomar muito cuidado com as músicas que ouvíamos lá atrás e que ouvíamos dentro da casa. E de repente a gente fala assim, não, ouvir essas músicas aí não tem nada demais. Nós estamos ficando muito, não tem nada demais. Não tem nada demais. Mas são aquelas músicas lá do passado. Como eu falei a respeito de, acho que foi no sábado mesmo, estava falando a questão dessa nossa grande guerra, de situações que foram vivências lá atrás, experiências lá atrás, o que mais, além daquelas músicas, foram vividas, porque tudo isso vai potencializar. Se eu ouvir músicas, se eu ouço música que eu ouvia lá atrás, e junto com aquelas músicas eu bebia, uma coisa vai puxar a outra. Vem a música e eu começo então a bater o pezinho, começo a cantar, logo me vem, é o meu inconsciente invadindo o pré-consciente e o consciente dizendo assim, olha, você ouvia essa música, você bebia um vinho, uma caipirinha, uma cerveja, aí logo já vem a água na boca pensando, verdade, naquele momento eu acho que um copo de vinho também não tem nada demais. Uma cerveja também não tem nada demais. E quando eu fui ver, já foi. Já estou novamente fazendo aquilo que eu não queria fazer. Eu falava alguma coisa que eu não falava e de repente escapa. Por isso que quando Jesus vai dizer assim, esse texto, a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. O que Jesus está falando? Aquilo que está dominando o seu pensamento, as suas emoções, é aquilo que você vai falar. Aquilo que você está guerreando, que está prevalecendo, é o que vai falar. Pensamento, a cada dia, ser permeado. Tiago vai tratar isso conosco em 2 Tiago, capítulo 2, Tiago, capítulo 4, ele vai dizer assim, não fizeste vocês também distinções entre vós mesmos? Vocês não estão tornando juízes, formando perversos pensamentos? Que bênção, que bom que o primeiro amor vai voltando na nossa vida. Isso para nós é uma grande alegria, motivo de nós continuarmos mantendo essas nossas ministrações aqui a cada manhã, esse objetivo. Agora Tiago está falando o seguinte, olha, vocês agora estão fazendo o quê? Vocês estão fazendo distinções entre vocês mesmos? É isso mesmo, Manilson. É a velha natureza. É a velha natureza que quer voltar a cada dia, lutando contra nós. E nesse texto de Tiago ele está falando, vocês fazem acepção de pessoas. Sabe, queridos, essa é uma grande luta pastoral, é uma grande luta da liderança, porque nesse texto de Tiago ele está falando assim, vocês estão fazendo acepção de pessoas,
E de repente aqueles que têm uma boa condição, vocês querem honrar eles mais do que aqueles que têm pouca condição. Vocês querem valorizar mais aquele. Então, isso é um sistema antigo lá fora, onde as pessoas de posse têm um destaque maior no lugar onde chega. E Tiago está falando assim, e isso de repente pode acontecer dentro da igreja, a pessoa chega lá, é bem, tem um carrão, tem uma boa conta, tem um bom recurso financeiro e essa pessoa vai ser honrada por conta disso. Tiago está falando, vocês estão fazendo acepção de pessoas, olha que guerra, olha que guerra, guerra a cada dia, que vai sendo batalhado dentro de um contexto eclesiástico que nós temos, aquilo que acontece lá. Por isso que quando Paulo escreve a carta a Filemon, ele vai falar a respeito de um escravo, fala assim, olha, quando você receber Onésimo, trate muito bem ele, porque agora ele não é só escravo, mas agora ele é nosso irmão, e em Cristo nós somos iguais, em Cristo todos precisam ter o mesmo tratamento, em Cristo nós somos as mesmas pessoas. Em Cristo nós temos a mesma realidade. Em Cristo nós estamos no mesmo nível. Em Cristo somos iguais, tendo ou não tendo. Deus pode levantar aquele que não tem nada para se tornar um grande líder, porque é o dom espiritual que vai fazer toda a diferença. É um inconsciente querendo trazer na mente da liderança, na mente do pastor, que ele precisa cuidar daquele porque aquele tem um pouco mais, ou porque aquele vai trazer um pouco mais de benefício, ou precisa dar um cargo para ele também. É uma grande luta dentro da nossa realidade, dentro do nosso dia a dia. Espero que não aconteça isso nas nossas igrejas. Efésios capítulo 2, outro texto precioso que vai falar dessa guerra do nosso consciente contra o nosso inconsciente, quando ele diz assim, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa própria carne, do nosso próprio pensamento, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também hoje o são. Então Paulo está fazendo assim, fazendo a vontade dos nossos pensamentos antigos. E olha quem Paulo está falando, é aquele que perseguia a igreja, aquele que perseguia os cristãos, aquele que matava homens e mulheres como nós, que perseguia, que queria levar preso e matá-los. Foi ele que consentiu na morte então de Estevão, quando consentia assim que tiram a roupa e jogam aos pés, se a pessoa não pega aquela roupa lá, no passado, quando ele não pegasse aquela roupa lá, é porque consentia que a pessoa estava sendo apedrejada. Se ele pegasse aquela roupa, ele estava advogando, falando, não, vamos ouvir um pouco mais. Então ele consentiu na morte de Estevão. E agora ele está falando, eu preciso lutar contra mim mesmo, porque de vez em quando vem esses mesmos pensamentos que querem dominar a minha vida. Há uma grande luta para essa volta. Há uma grande luta cada dia, cada momento. O inconsciente quer se tornar consciente. E se o inconsciente se torna consciente, pode ter certeza que eu vou precisar de remédios, porque eu não vou conseguir viver o presente. Hoje tudo isso está muito aflorado, porque nós estamos vivendo em uma geração muito difícil, que é uma geração que não consegue lutar com muitas coisas, nem consegue sofrer muitas coisas. O pessoal antigo, pessoal de sítio que batalhou, pessoal do sistema onde antigamente não era tão fácil e que tinha que lutar, lutam mais, mas essa geração que está sendo formada agora e os filhos que estão sendo formados agora, nós precisamos, como o pastor Wilson disse naquela ministração para nós, na sexta lá anterior, lá atrás, que estamos organizando, nós precisamos voltar, remover esse ensino e trazer um ensino hebraico, que é passar de pai para filho conhecimento e entendimento e compreensão, porque é isso que vai sustentar a vida deles. Eu tenho certeza que todos que estão me assistindo aqui já tiveram um apelido um dia na escola, uma boa parte, já chamaram você de alguma coisa parecida, mudaram teu nome, e nem por causa disso nós morremos.
e nem por causa disso deixamos de lutar. Agora hoje tudo é bullying, tudo é bullying. Então a gente vai formando uma geração que não consegue enfrentar o sistema que nós estamos enfrentando hoje, essa grande luta que nós batalhamos a cada dia. Então o inconsciente torna-se presente na vida dessas pessoas a cada dia e eles não conseguem vivenciar o presente. Ah, não, você vai ser feliz. Ah, mas e se lá atrás, como houve castração, houve bloqueios, o pai foi muito severo, a mãe foi muito severa, ou lá atrás teve uma decepção, ou se lá atrás também houve aquilo que a gente tem tratado muito a respeito de uma exploração de parentes, se houve pedofilia no meio da família, aquela pessoa vem com aquele trauma, em algum momento acha que aquilo vai acontecer, acha que aquilo vai acontecer novamente. É uma guerra que nós travamos todo dia. Então Paulo fala assim, nós estamos lutando e nós estamos lutando contra os nossos próprios pensamentos, porque essa natureza ela quer voltar a cada dia em uma grande batalha. E além dos pensamentos, tem que se lutar contra a gripe que de vez em quando quer nos pegar também. Um outro texto, Romanos capítulo 2, versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a consciência e os seus pensamentos, que acusando-os, quer defendendo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, como nessa manhã que nós estamos falando, nós temos por tendência também em vários momentos, ou nos acusar, ou nos defender. Ou nos acusar, ou nos defender. Quando há uma ministração, nós ficamos pensando, essa palavra e eu já sei para quem que é. O irmão tal deveria estar no culto hoje, e ele não está porque essa palavra foi para ele. Ou quando eu chego para alguém e falo assim, a palavra foi todinha para você. Isso é algo que não deveria dominar a nossa vida. Porque em uma reunião, a palavra ela é pregada, e ela vem para produzir o fruto que apraz, como disse o profeta. Ela não vai voltar vazia. Uma frase, um texto pode ser para a tua vida, mas eu estou tão pensando que aquela palavra é para aquele irmão e que ele deveria estar ali. Aquela exortação era para ele, que aquilo que era para mim se perdeu. E aliás, como que eu posso ter tanta certeza que aquela palavra era para ele? Eu posso conhecer em parte a vida dele, mas eu não conheço uma totalidade na vida dele. Eu conheço em parte, mas não numa totalidade. E aí Paulo está falando justamente isso, que eu preciso tomar todo um cuidado para não olhar que a palavra de Deus é para determinada pessoa, acusando-os, ou me acusando, ou defendendo, ou me defendendo. Eu preciso tomar muito cuidado e trazer essa palavra para essa consciência neste momento, porque é essa palavra que vai invadir lá o meu inconsciente e remover esses traumas, remover tudo isso, remover tudo aquele lixo que foi. Quando eu leio a palavra de Deus, quando eu chego perto de Jesus, aquilo que de repente eu enxergava, aquilo que de repente que é como vivência, ela vai entrando lá dentro, ela vai cavando e ela vai removendo. Querido, eu sou psicanalista, gosto demais da psicanálise, gosto demais desse estudo e a gente quer ser ponte para ajudar outras pessoas. Mas há algo poderoso que Satanás luta com cada um de nós, para você não ter tempo de fazer uma devocional, e nem ter um tempo de oração. Pastor, se eu sempre falar isso, eu sempre falo isso, eu sempre vou falar, porque a palavra de Cristo, a palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário. A palavra de Deus, ela é muito superior a qualquer remédio, a qualquer outra palavra. Quando você lê as cartas, quando você lê os evangelhos, aquilo ali vai entrando dentro de você
e vai invadindo o seu interior e consegue te dar o domínio sobre cada situação. Quanto mais você lê, mais ela vai entrando nas tuas entranhas, vai entrando lá no seu inconsciente, ela entra no consciente, ela passa pelo pré-consciente, ela vai lá no inconsciente, ela traz a cura. Por isso que quando nós vamos ler aquela carta aos Hebreus, fala assim que a palavra de Deus ela é poderosa para discernir, para dividir juntas e medulas. Ela entra lá dentro, lá no inconsciente, ela começa a limpar e liberar a pessoa que achava que era tão suja, tão triste, estava lá no inconsciente. Isso, a palavra entra lá dentro, faz uma grande limpeza e começa a remover, tirar as coisas lá de dentro, e aquela pessoa que tinha um estado começa a ter outro, aquela pessoa que tinha vícios, que tinha maus hábitos, ela começa a mudar aquilo para um hábito novo, ela começa a se transformar em uma nova pessoa. Como eu disse para vocês, eu não canso de repetir isso, o irmão falou para mim, se você ler a palavra de Deus, você vai parar, cheirador de cocaína, bebedor de cerveja, até cocaína não era tão viciado, mas de bebida sim, e achava que, até falei para ele, eu posso até ir para a igreja, mas eu acho que eu nunca vou parar de beber. Ele falou assim, se você ler a palavra de Deus, ela vai te libertar disso daí. E eu quis provar que ele estava ao contrário. Falei, vou ler 30 dias, todo dia a palavra. Então eu ia para casa cedo, porque eu queria ler a palavra, porque eu queria mostrar para ele que ele estava errado. Mas depois de 30 dias eu queria ler mais, eu queria meditar mais, e eu não sentia mais falta daquilo. Não sentia mais falta de nada. Por quê? Porque essa palavra de Deus vai tirando os nossos desejos humanos. É essa palavra de Deus que vai entrando lá no nosso interior, vai mostrando para nós as imperfeições e os erros e as mazelas que aconteceram lá no passado, e ela vai removendo, até a gente encontrar como uma pessoa. Então, quando eu era menina, eu falava como menina e agia como menina, mas agora que eu amadureci, eu preciso mergulhar nessa palavra. Você pode ouvir um monte de coisa, mas é a palavra que te liberta. Por isso que Jesus disse para Pedro, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Há esperança para a nossa geração. A esperança para nós, a esperança para os nossos filhos, a esperança para a geração que vem depois. Vamos voltar à maneira hebraica. Senta com teu filho, compartilhe uma palavra de Deus, 5 minutinhos, não tenha vergonha não. Senta com teu filho à mesa aí, pega um texto bíblico lá, senta com ele, gasta 5, 10 minutos, você está fazendo um investimento na vida dele extraordinário, que vai produzir algo extraordinário para a vida eterna. Nós estamos falando de uma geração, eu quero concluir com esse pensamento hoje, que é o Shema, que é uma criança judia, que quando chega com 12 anos, ele vai lá fazer a sua leitura bíblica, e ele vai dizer, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, ame-o de todo o coração, de todo entendimento e de toda a tua força. Vai ser a primeira leitura. Antes de fazer a leitura, ele tem que cobrir sua mão, e ele tem que ter decorado isso, e o pai é que tem que ter ensinado para ele isso. Então ele coloca a mão e fala assim, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E aí depois ele tira a mão, e aí ele pode fazer a leitura, e ele vai fazer a leitura, e ele recita aquela leitura novamente. Ele fala assim, agora é um adulto. Por quê? Porque para o judeu ele quer inculcar isso na vida do filho. Então nós estamos falando de uma nação que ficou longe da sua pátria por centenas de séculos, ou seja, muitos anos, quase 2000 anos eles ficaram longe da sua pátria. E eles não perderam a sua língua, eles não perderam a sua cultura, eles não perderam a sua fé, eles não perderam aquilo que ele acredita. Quando nós estávamos em Israel, na sexta-feira era um dia foi separado para as compras, e estava chegando a hora deles se reunirem lá no Cote, no Muro das Lamentações. A gente via o judeu, o pai, descendo segurado com o judeu filho, e o pai ia falando e o filho ia repetindo. E à medida que o filho ia repetindo aquilo, a gente percebe que ia sendo colocado dentro do filho. Por isso que o filho, quando crescer, já tomar sua decisão. É por isso que eles são uma nação extremamente fortes e inteligentes em relação a tudo isso, porque eles sabem o que é amar o Senhor teu Deus com toda a força,
com todo o seu entendimento. Nesta manhã preciosa, espero que essa tenha sido uma das aulas mais importantes para a tua vida, porque isso pode nos direcionar. Eu quero que você saia daqui dizendo assim: vale a pena eu fazer uma devocional a cada dia. Vale a pena você fazer uma devocional diária, porque essa palavra quer invadir o seu inconsciente e me libertar e te libertar justamente das mazelas, e aí nos dar o domínio de tudo aquilo. Irai-vos e não pequeis, é o que? É submisso à obediência a Cristo, é estar dominado por Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória. Vale a pena você separar momento a cada dia, vale a pena a cada tempo você separar esses tempos preciosos, enriquecedor, porque a palavra de Cristo, nós precisamos ler bons livros, sim, e eu recomendo você ler livros, mas eu te recomendo a cada dia, leia um capítulo. Você vai ver a diferença que vai fazer na tua vida, a autoridade que vai sendo colocada na tua vida a cada dia que você lê um novo texto bíblico. Cristo em nós, a esperança da glória. Que Deus nos abençoe como igreja para este novo tempo. Que Deus nos abençoe para este momento. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos guarde, nos sustente. Mas que muito mais do que isso, que Ele possa sustentar a nossa família através da sua palavra, já que está dizendo que a palavra do Senhor é que sustenta tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Vem um novo tempo de Deus para a igreja. Vem um novo tempo de Deus para cada um de nós. E esse novo tempo ele vem através da palavra de Deus, da palavra de Cristo, da palavra que liberta, da palavra que transforma, da palavra que vai nos nortear e nos direcionar para a glória do Pai. Vamos lutar contra o inconsciente, mas com o nosso pensamento em obediência a Cristo, sem dar um jeitinho brasileiro, mas subjugando sempre o nosso inconsciente. E eu quero declarar sobre a tua vida: o teu passado não vai influenciar sobre o teu futuro. O teu futuro estão as páginas em branco, e essas páginas serão escritas com uma tinta que ninguém vai apagar, com tinta que ninguém vai borrar, que é a tinta do sangue precioso de Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir e que vai vir nos buscar como igreja. Que Deus abençoe essa palavra ao teu coração. Que essa palavra te dê força para continuarmos conseguindo e avançando. Virá um grande tempo, então nós vamos arar a nossa terra para um grande tempo de colheita. Que Deus abençoe demais a sua vida. Amém, querido? Amém e amém, é isso mesmo. Amém, amém. Sempre confirmando, sempre quando vem a palavra, recebe no teu espírito. Amém, eu creio nisso, creio nisso. Investimento na minha vida, investimento na vida dos nossos filhos, investimento na vida dos nossos queridos. Que Deus nos abençoe e que Ele continue nos preparando para este grande momento de colheita que virá depois da pandemia. Um beijo no teu coração e dizendo, em todo tempo e em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, e com Ele também nos dará todas as coisas. E a Ele seja a honra, a glória e a majestade pelos séculos dos séculos. Falemos nada dos outros, pouco de nós e muito de Cristo. E aí sim, cumpriremos o chamado e a ordem que Ele confiou a cada um de nós. Um beijo no teu coração. Hoje à noite nós temos aí uma live às 10h30, que vai ser do Café dos Pastores, do Conselho de Pastores da nossa cidade. Vamos ter um momento muito precioso, falando aos atos falhos. Em vez de falar conselho, eu falei café, é atos falhos. São os nossos... E eu vou estar aqui, eu vou estar compartilhando a palavra de Deus à noite, 10h30. Se você quiser dividir essa palavra conosco aqui, nós vamos estar falando a respeito de Daniel.
que é o tema que eles passaram para nós e vai ser de grande valia. Se essa palavra abençoa a tua vida, e você entende que essa palavra é para outros também, divida essa palavra com alguém, compartilhe entre teu Facebook, compartilhe essa palavra lá no teu status também, para que outras pessoas, na tua página, para que outros também possam meditar. Um beijo no teu coração, um forte abraço. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, com ele também